Sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast aqui na Web Rádio Arca, lugar de salvação. E, claro, estaremos continuando aqui o nosso assunto lá do primeiro podcast. Lembra? Pastor Carlinhos, Pastor Josué, aquela comitiva que esteve lá na Nigéria, naquele trabalho missionário, onde Deus abençoou muito. Você pôde ver, acompanhar aqui aquele depoimento, aquela aventura e aquela missão que eles tiveram ali. E hoje nós estaremos continuando o nosso assunto de missões, tá certo? E hoje eu tenho do meu lado, quem será? Você deve estar curioso. Claro, né, Carol? Vai estar na legenda lá o nome dessa pessoa, mas nós vamos demorar um pouquinho a mostrar, mas porque eu preciso dizer antes algumas qualidades, alguns feitos dessa pessoa. Para começar, essa pessoa está aqui, ó, meu lado direito. Ela de verdade é uma missionária. Mas por que de verdade é uma missionária? Porque hoje a gente tem alguns nomes, alguns adjetivos dados a algumas pessoas como missionário, missionária, mas talvez sejam pessoas que ainda não se engajaram de fato em uma missão. E essa missão, quando eu digo missão, é além fronteira, tá certo? Porque a gente pode ser um missionário aqui no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso serviço, mas quem está comigo aqui hoje é uma missionária que já experimentou, já vivenciou o trabalho além fronteira, tá certo? Muitos anos de experiência, muitas bênçãos colhidas lá no campo missionário e está no Brasil aqui desenvolvendo, ou seja, continua fazendo missão, mas aqui dentro do Brasil agora. E eu não vou enrolar mais, eu vou falar porque vocês já devem estar curiosos aí. Comigo, missionária Elisama. A paz do Senhor, missionária. A paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora com você aqui na nossa Web Rádio Arca, porque aqui é lugar de salvação. Muito obrigada também. Estou muito feliz de estar aqui com você, com os nossos ouvintes. Deus esteja abençoando a vida deles sobremodo. Que bom. Elisama, muitas vezes nós já estivemos juntos aqui na igreja, lá do tempo ainda do nosso pastor Sérgio, em saudosa memória. E você continua aqui no Ministério João Molevade de Itabira. Inclusive, eu preciso mandar aqui um abraço e um muito obrigado ao nosso pastor presidente, pastor Carlinhos, pela confiança. Muito obrigado, pastor. Todo o departamento de missão, tá? Quero agradecer aqui, através da diretoria da igreja, o DEMIF. Eu estou com essa camisa lindona aqui, ó. Está escrito aqui DEMIF, Departamento de Missões Filadélfia. É o nosso departamento de missão. Mandar um abraço aqui para o diretor de missão, pastor Josué Dias. Não está aí, mas ele está sempre aqui com a gente. E então, você continua aqui no Ministério João Molevade de Itabira. Eu sei que a igreja tem uma contribuição dentro lá do seu ministério, além fronteira, lá ajudando alguns lugares, que daqui a pouco nós vamos falar. Mas o intuito desse podcast, Elisama, é tratar um pouquinho dessa pessoa, a pessoa da missionária Elisama. Porque nós já escutamos muito você pregar, falar de tudo que Deus fez, ou que continua fazendo lá no campo missionário, tanto fora quanto aqui no Brasil. Nós temos aqui, está nos assistindo aqui, tem 2 missionários que depois nós estaremos gravando também. Mas a gente precisa sim falar um pouco de você. Principalmente aqui na nossa igreja sede, muitas pessoas te veem pregar, mas não sabem assim, mas quem que é essa menina? Da onde que ela veio? Como é que ela chegou lá? Tá certo? Tá confortável para falar disso? Tem certeza? Absoluta. Então muito bem. Então, olha, você aproveita, eu tenho certeza que o que vai ser dito aqui vai edificar a sua vida. Tá certo? Porque são experiências e também são estímulos para que você se interesse na missão. Se o que ela disser aqui não fazer com que você se comova ou que você se convença que fazer missão é necessário, eu não sei mais o que vai ser. Certo? Mas, irmã Elisama, da onde veio a irmã Elisama? Onde nasceu? Família? Como é que é isso? Me conta. Então, eu nasci em Janaúba, no interior de Minas. Norte de Minas. Isso. Norte de Minas. Sou filha
de um homem chamado Aurélio Gonçalves da Silva e de uma senhora chamada Maria Antônia Gonçalves de Brito. São vivos todos dois? Não, meu pai Deus já recolheu. Meu pai era pastor. Que legal. Ele foi um pastor missionário. Ele plantou igrejas em mais de 30 cidades no norte de Minas. E quando eu nasci, ele já estava no processo de jubilação, mas eu acompanhei muitas coisas. A minha vida toda ali, a infância, a adolescência, foi junto com ele. Lá em Janaúba mesmo. Janaúba, Francisco Sá, Montes Claros, Porteirinha, Jaíba, Mato Verde, Monte Azul. Eu conheci todas aquelas cidades, indo com meu pai, participando dos eventos, ora indo levar ceia com as pessoas, visitando leprosários, visitando os hospitais. Eu cresci assim. O meu pai, ele tinha um ministério, né, de socorro, estava junto com o aflito. E ele nos levava, sempre, sempre. Nós crescemos assim, acompanhando nas visitas, cuidando das pessoas, recebendo muita gente em Você casa. era filha única ou não? Tem mais? Não. Nós somos 5. E todo mundo nessa na mesma... infância e na adolescência, todos nós tivemos esse mesmo tipo de criação. Nós recebíamos muitas pessoas na nossa casa. Então nós acolhíamos pessoas de vários lugares e cuidávamos dessas pessoas, estávamos ali pertinho com elas. E claro, né, com certeza absoluta, isso estava ficando dentro do meu coração e eu estava já participando da missão ativamente, né? Estava sendo preparada. Exato, e sentia dona daquilo lá também. Era participante ativa mesmo. Legal. E o resto da família também, todo mundo nessa mesma pegada? Ou seja, o pai e a mãe foi levando todos vocês para ensinando o caminho que se devia andar? E junto à minha mãe, eu tive na infância um ministério de intercessão. E foi muito bom, porque ela orava de 5 a 6 da manhã, todos os dias. Que isso. E ela me levava junto com ela. E ainda era fora da sua casa ainda? Não era dentro de casa? Algumas vezes nós morávamos, depende da cidade, né? Em algumas cidades nós morávamos na casa pastoral. Então a gente só saía da casa pastoral e ia para a igreja. Mas em outras cidades que não tinha casa pastoral, a gente ia andando, né? Ali no bairro mesmo, até a igreja. Mas chegávamos na igreja às 5 horas da manhã em ponto. Já ia de pasta nas costas, levando a merendeira. Isso com quantos anos você tinha mais ou menos? Entre 5 anos até os 14. Eu orei todos os dias de 5 a 6 da manhã com a minha mãe. Meu Deus. Então ela me levava e eu levava assim uma cobertinha, colocava lá no chão da igreja, né? E os porteiros vinham, ei, a igreja não é lugar de dormir não, vamos acordar. Então eu ajoelhava e ficava lá orando. E aí eu desenvolvi uma alegria de conversar com Deus, a alegria da comunhão, porque eu fui criada ali, né? E dali ela já me preparava e ia para a escola. Eu dava ali 15 para 7, né? Olha, eu tenho uma filha de 6 anos e quando você diz isso, de levar uma criança de 5 anos para a igreja 5 horas da manhã, nos tempos de hoje é um pouco até assustador. Não, peraí, eu vou acordar minha filha às 5 horas da manhã, ainda está tudo escuro. Mas que bênção. Né? Se você perguntar para mim hoje, eu te falaria assim, que foi um dos melhores investimentos que ela fez em mim. Da minha mãe, da parte da minha mãe, foi o melhor, aliás, o melhor investimento. A semente foi plantada e germinou. Meu Deus. Aí chegou um tempo que eu chegava da escola, colocava a mochila lá e ia para a igreja para orar. E ela, não, tem que ter equilíbrio, tem que ter hora. Não é só orar. Não é só orar, não. Olha, tem que ler, tem que estudar. Essa semana eu vi um post, até de um podcast, parece que a pessoa que estava lá, parece que é um médico, ou é um cientista, alguém dessa área aí. E ele explicando fisicamente o que acontece no corpo. Eu não sei se você já viu esse vídeo. O que acontece no corpo do ser humano quando ele ora, físico. Ele falando que quando você se dispõe a dobrar o joelho e orar, aumenta a
circulação do sangue em uma parte específica do cérebro. E essa parte específica do cérebro é uma parte que leva o ser humano a tomar a melhor decisão. Então, ele explicando cientificamente. Claro, eu não posso dizer se isso é verdade ou mentira, mas eu vi a pessoa, então, assim, era um programa, não acho que ele estaria falando uma mentira, mas mostrando efetivamente, cientificamente, o que acontece no nosso corpo, biologicamente, quando você começa a oração. Aumenta, tipo assim, 7 litros de sangue, parece que por hora, nessa parte específica do cérebro. E isso faz com que o ser humano tome decisões melhores. Então, a inspiração para essa vida de oração, a construção desse hábito, dessa disciplina da oração na minha vida, teve a parte, o trabalho direto da minha mãe. E em relação à missão, a compreensão da missão de Deus, de me responsabilizar pela missão de Deus, de assumir esses encargos do reino, da evangelização, do discipulado, desse olhar para as nações, foi o meu pai. O meu pai, ele era extremamente responsável pela missão de Deus. Ele via as pessoas e ele sabia que ele tinha uma responsabilidade de cuidar, uma responsabilidade de evangelizá-las. E ele transferiu isso para mim. É como se ele tivesse enxertado isso em mim. E claro, né, eu já era chamada e já era vocacionada desde o ventre da minha mãe. Então isso só ampliou, né, e só fortaleceu. Né? Então, a gente percebe, toda vez que você fala, as suas pregações, a gente fala que você tem um sentimento quase que materno para essa obra. Fica muito claro na sua fala, no seu jeito de fazer, e isso veio lá, você está falando que veio do seu pai. Ele tinha esse zelo, esse cuidado com essa obra. E eu achava aquilo que era o tudo, né? Assim, meu Deus, é isso aqui mesmo, é esse o caminho, é cuidar de gente, é abraçar gente, é importar com as pessoas, é amar, eu quero ser isso aí. Eu quero ter, ele tinha as mãos muito grandes, assim, sabe? E ele sempre falava que nós somos as mãos de Deus na terra. E eu falava, meu Deus, eu tenho as mãos pequenas, mas eu sou suas mãos. Eu quero mesmo cuidar das pessoas, amá-las, levá-las, conduzi-las a Cristo. E eu comecei muito cedo. Assim, a primeira pessoa que eu levei para Jesus, assim, do meu jeitinho, né? Não, claro, não uma coisa muito organizada, mas do meu jeitinho, eu tinha entre 6 e 7 anos. Foi a Voquita. Olha só. A Voquita, na nossa rua, lá em Espinosa, uma cidade lá do interior. Uhum. A gente morava numa rua e tinha uma senhorinha que era feiticeira, muitas pessoas iam lá para fazer as obras de feitiçaria. Curandeira, daquela época, benzedeira. Sim, as pessoas iam lá para a casa dela, faziam filas de carros lá. E eu fui lá, comecei a falar com ela, Voquita, cantar para ela, né, que vai abalar, o mundo vai abalar, e quando Jesus voltar, explicar para ela assim, algumas coisas dos corinhos, né? E ela ouvia, e ela começou a abrir a porta da casa dela, e a minha mãe permitia que uma moça que nos ajudava me levasse para lá e deixasse lá com ela, e eu falava, orava com ela, e ela converteu. Então aí eu fiquei muito feliz. Você já colheu ali um primeiro resultado. Sim. Então eu já me sentia ganhadora das almas, que eu tinha que ganhar as almas. Já estava, assim, me responsabilizei mesmo, assim, pela evangelização. E eu tenho na memória, assim, que foi tão interessante na infância ainda, quando eu fazia a pré-escola. Então eu comecei a falar de Jesus, eu nunca esqueci disso, para uma coleguinha. E ela falou, eu vou para a igreja com você, eu vou ser crente igual você. Sim, eu fiquei feliz, nós fomos lá falar com a mãe dela, e a mãe dela falou, talvez. Então a mãe dela deu uma galinha para ela, com vários pintinhos, para ela não ir para a igreja. Para ela ter uma responsabilidade, tomar conta, no caso? Não, para ela cuidar. A mãe disse assim, olha, se você não for à igreja, se você deixar essa coisa de ser crente, eu vou te dar uma galinha com vários pintinhos. Entendi. Então ela disse, então tá bom, então eu fico com a galinha e com os pintinhos. Oh, meu Deus do céu. E não vou à igreja. E quando eu cheguei em casa, eu estava revoltada. Mãe, como é que pode? Ela trocou Jesus por uma galinha com pintinhos. Esses pintinhos daqui a pouco todos vão morrer. Ou vão comer, vão passar. E ela trocou Jesus. Então, assim, na minha cabeça já estava sendo construído. Não se troca Jesus por nada, mãe. E, assim, eu já vi, assim, hoje, né, voltando atrás, né, e fazendo uma leitura que era o próprio Deus conduzindo, né, nos meus primeiros
Ali já começou a te tratar a paciência, né? Ou seja, com essa frustração já começou a melhorar a paciência, né? Que é um investimento, né? Sim. Que você vai, tem horas que você vai lá... Vai ter muitas galinhas e muitos pintinhos aí pra frente. A pessoa vai responder ao evangelho, mas depois não vai responder. E você vai insistir, né? Até que ela conheça Jesus como Senhor e Salvador. Então, foi assim, foi lá na infância que tudo começou, lá na adolescência. Então, eu nasci no lar evangélico, fui criada nesse ambiente igreja, ora morando no fundo da igreja, ora morando em cima da igreja, ou vizinha da igreja, e cuidando das pessoas, evangelizando, participando de todos os cultos ali, ar livre. Aí eu era meio que pregadora mirim, né? Então, pregava nos cultos ar livres e discipulava Fazia culto no seu quarto mesmo, você mesmo, com você. Isso, você era a pastora, era a diácona. Meu Deus! Quantas vezes? Quem não fez isso, né? Quem não foi criado? Exato. Então, fui criada assim, esse ambiente, e sempre desejosa. Assim, a primeira redação que eu fiz, eu sou uma criança que nasci com lábio leporino. Então, a minha primeira cirurgia eu fiz aos 10 anos. Então, claro, né, que eu tive uma infância um pouquinho delicada, né? E eu lembro que a primeira redação que eu fiz na 4ª série, assim, que uma redação expressiva, né? Claro, eu já tinha feito outras redações, mas uma redação mais expressiva, e a minha redação ganhou em primeiro lugar para ir para o mural da escola e tudo, e eu escrevi uma redação, Eu Missionária na África. Então, que isso? 4ª série. Na 4ª série, 9 anos. 9 anos. 9 anos, né? E o ano que eu batizei nas águas. Então, eu escrevi aquela redação muito bonita, e a professora veio falar comigo e falou assim, olha, é muito bonita a redação, você é missionária na África, mas você tem um limite, porque você nasceu com lábio leporino, e as crianças que nasceram com lábio leporino, elas têm muitas complicações, então você vai ver muitas pessoas indo e você não vai poder ir. Eu disse, não. De jeito nenhum, eu vou para a África. Ela disse, não, vai colocando no seu coraçãozinho que você vai ficar feliz pelas pessoas que irão, farão suas missões, mas você não vai. Eu disse, não, a senhora não entendeu ainda. Eu fui chamada para ir, eu vou. Ela disse assim, mas será? Você ainda nem fez a primeira cirurgia. Claro, ela estava olhando para mim, sem fazer a primeira cirurgia. Estava olhando fisicamente. Então, ela estava me limitando, né? E eu disse para ela, não, eu vou. E ela contou para os meus pais, né? Disse, olha, vocês precisam canalizar isso, porque ela é muito desejosa de ir para as nações. Então, como ela tem muitos limites, talvez ela não vá conseguir tudo. Nossa, imagina se conseguisse então, né? Meu Deus. Eu não sei se ela está viva, né? Mas eu gostaria de ter esse contato com ela, assim. Sempre eu penso isso, de um dia ir lá em Janaúba, né? E procurá-la. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai tentar fazer esse podcast, chegar para alguém lá. O nosso pastor tem muito contato, quem sabe chega na mão dela nesse podcast. Como é, você lembra o nome? Professor? Eu não vou lembrar, assim, não. Agora no momento eu não lembro o nome. Mas com esse focinho eu acho que vou lembrar o nome dela. E porque é justamente isso, né? Deus já havia plantado dentro do meu coração. E talvez quando Deus planta um sonho nos nossos corações, né? Você começa a externizar isso, falar para as pessoas, né? E talvez elas não vão entender, né? Todos nós, né? Todos que estão ouvindo esse podcast e talvez você já tenha passado por isso, né? Deus plantou algo no seu coração e você compartilhou isso com alguém. E a pessoa não entende. E o outro não entende, ou o outro olha para você e fala, você nada, você não tem condições. Está espiritualizando tudo. Você não vai viver isso, porque isso aí é grande demais para você. Mas o mais importante disso tudo é que você tem que acreditar, né? Que Deus te chamou e no Deus que te chamou, né? Então eu sei que lá na infância eu já estava decidida e a voz da minha professora não alterou em nada. Eu conto isso, mas não mudou nada. Eu já sabia disso mesmo, que eu iria. E a cada dia isso só foi crescendo. O nosso Deus é um Deus dos improváveis, né? A Bíblia está repleta de modelos desse tipo. Ou seja, da onde ninguém esperava que poderia dar certo, ou seja, dali viria a salvação, ou dali viria o escape, foi de onde veio, né?
Então a gente está vendo aí pelo seu testemunho, ou seja, a mais improvável, talvez da família, foi para o campo. Você falou de uma doença que você... eu não sei se é uma doença, uma anomalia, eu não sei certinho o que é. O que foi isso? Você falou que você nasceu... É até difícil para eu falar o nome, como é que chama? Lábio leporino. Então, muitas crianças, elas nascem, né? Algumas crianças no mundo, né? Em várias partes do mundo, elas nascem com lábio leporino, que é uma anomalia facial, né? Então, é uma anomalia física. Isso, facial, né? Facial. Ou ela é no lábio, no palato. E, no caso, eu nasci assim. E a minha primeira cirurgia foi feita aos 9 anos de idade. Então, no decorrer de todo esse tempo, eu tive que lidar, né, com o problema em si. Era um problema de aparência. Exato, porque eu tinha os lábios abertos, né? E tinha dificuldade, né, para sorrir. Aliás, toda criança lábio leporino, ela nasce sorrindo, porque ela nasce com os lábios abertos, né? Abertos. E tem mais, né? Ela enfrenta as dificuldades, porque na mastigação, algumas crianças têm muita dificuldade para falar mesmo, né? Ela precisa de um acompanhamento com fono, tudo certinho. E algumas crianças, elas ficam mais retraídas. É essa anomalia que a pessoa parece que não tem o céu da boca? Isso, mas elas têm no palato, né? Então elas têm um palato aberto, então elas têm dificuldade de emitir alguns sons. E algumas crianças ficam retraídas, né? E tem a questão psicológica, né? Então elas têm dificuldade de interagir e tudo. E a professora olhando para isso, falando assim, não, você não vai, deixa o outro ir. Não sabia claro, o que ela estava por vir. estava olhando, né? E vendo todos os meus limites, né? Dificuldade para falar, dificuldade para alimentar publicamente, né? E tudo ali. Ela estava olhando e vendo tudo. Então ela achou que isso seria um fator limitador. Mas é claro que não era. Até porque, por mais que eu enfrentasse tudo na escola, com os coleguinhas, em casa era um céu. Bom. A minha mãe e o meu pai, eles olhavam para mim e falavam, menina, como você é linda. Você é a menina mais linda da cidade. Eu sei como é que é isso. Eu sei. Eu tenho uma em casa e para mim ela é a princesa mais linda do mundo. Assim, sabe? Lá na escola podia ser difícil, nos ambientes, né, sociais ali, da minha convivência com os amiguinhos podia ser um pouco difícil, mas em casa, meu Deus, eu era princesinha. E na igreja também. Você falou que vocês são 5 filhos. Isso. E são quantos moças e rapazes? Como é Nós que somos 3 moças e 2 rapazes. Ok. Então isso, para mim, não foi nenhum tipo de problema. Isso não trouxe problemas, não acarretou problemas para mim. Nem emocional, nem social para relacionar com as outras pessoas. Eu fui sendo curada no caminho. Eu ia crescendo e sendo curada, crescendo e sendo curada. Você falou que a primeira cirurgia foi aos 9 anos. Isso. Até os 9 anos, você olhava no espelho e aí? Eu olhava no espelho, claro, né? E via que tinha uma situação diferente de todas as outras pessoas que eu conhecia. E o incrível é que eu nunca tinha visto nenhuma outra pessoa com lábio leporino. Eu vivi sem ver ninguém com lábio leporino. Nas cidades onde eu morava, eu não tive acesso a ninguém que tinha. Então, eu só pensava que eu era a única pessoa que tinha. Mas isso não trouxe nenhum prejuízo psicológico, emocional para mim, nem no social, para a convivência, por causa dos meus pais. Porque eles eram muito amáveis, muito queridos. E eles explicavam. E foi tratando isso naturalmente também. Exato. Eles nunca colocaram diferença. Nós somos 3 irmãs, né? Então, eles nunca mostraram para mim que havia uma diferença entre mim e as demais. Nessa ordem dos 5 filhos, você é a primeira, a segunda, a terceira? Sou do meio. Você é a do meio. Isso. Então, não teve essa diferenciação. Eles não trataram assim, você tem um limite. Não, tá tudo certo, vamos lá e pronto. E o interessante é que eu nunca poderia tocar instrumento de sopro. Nunca. Imagino que não. Não, só que eu comecei a aprender música e tocar instrumento de sopro. Meu Deus do céu. Então, quando eu fiz... Só falta falar que é trompete. Trompete.
que é um instrumento de bocal, quem toca Exato! sabe que precisa do lábio certinho para colocar ali no Então, bocal, eu senão não comecei a vai. estudar, e no primeiro ano, né, eu comecei a estudar música Com quantos anos? com 8 anos. 8 anos. E quando eu fiz a primeira cirurgia, eu já peguei lá, tentei ir buscando a bocadura. Só que quando eu fiz 15 anos, que eu fiz um tratamento, que eu contei para o médico isso, ele disse, nunca você poderia tocar. Primeiro que eu não tinha feito ainda a cirurgia de septo para recuperar a respiração, então eu era respirante bucal. Então eu não Sim. era respirante nasal, então eu não poderia, né? Mais um fator que dificultava para tocar. Isso, mas aí a vontade era tanta e também tinha a questão assim de não enxergar que era diferente, né? Que tava tudo certo, tava tudo normal, vamos lá. Eu tenho um problema de visão, eu tenho uma baixa visão, enxergo um pouco menos, mas parece que essas coisas fazem a gente se mover mais. Parece que você fica assim, não, mas isso aqui, o meu limite, é a minha visão. Não, eu vou fazer. Né? Então, assim, você tocar, tipo, não tem jeito. Não, mas eu vou, né? Então, esse tipo de coisa faz com que a gente tente mesmo coisas impossíveis. E às vezes quem olha assim, fala assim, não, mas ela tem esse problema e tá tocando. Oh, mas ele enxerga pouco, mas tá fazendo. Né? Então, isso é muito bom. Eu acredito que há algo espiritual nisso aí. Não que seja o espinho que Paulo falava, que ele tinha na carne, que fazia ele estar ali sempre conectado, né? Mas eu acho que esse tipo de coisa faz com que a gente vá mais além, né? Porque aí a pessoa olha e não entende. Mas é a graça de Deus na nossa vida também, né? E quando eu comecei a fazer as minhas primeiras cirurgias, eu já estava adolescente, né? Eu fiz cirurgias em Bauru, São Paulo. E o primeiro cirurgião que me atendeu em Bauru, eu contei para ele. Ele perguntou para mim, o que você vai ser quando você, daqui a alguns anos, terminar a escola? O que você vai ser? Eu falei, você é missionária. Então, ele falou, então tá joia. Então, quando eu estava ali já perto, próximo ao horário da cirurgia, que eu estava fazendo em São Paulo, então ele veio no meu ouvido e ele começou a falar comigo, assim, olha, enxerga você, vai passar pela cirurgia agora, mas enxerga você na África, enxerga você na Ásia, porque eu falei com ele, eu quero em todos os continentes falar de Jesus, então enxerga você falando do seu Jesus, e nós vamos ver uma menininha nossa daqui do Centrinho, né, que é o hospital em Bauru, daqui do Centrinho, lá no campo missionário, cuidando das crianças, e você vai encontrar muitas crianças com lábio leporino e vai poder ajudá-las. Incrível, parece assim incrível. No Timor-Leste, eu encontrei várias crianças com lábio leporino e eu pude ajudar várias crianças com lábio leporino. Eu encontrava essas crianças e o médico profetizou na sua vida, então. Porque talvez ele tinha uma consciência também que em países da Ásia, países mais pobres, teria mais incidência de pessoas com lábio leporino, né? Que é uma realidade da Ásia, né? De lá do Timor-Leste. Isso é genética. Alguma formação genética isso, ali? É uma má formação genética. E, sabe assim, muito interessante, porque Deus usou tudo isso, né, para a glória dele, e isso não foi um fator limitador. A gente só conta assim, mas não isso edifica a nossa vida. Claro. Né? Porque muitas pessoas têm outras dificuldades físicas, dificuldades psíquicas também, e às vezes se esconde atrás disso como um coitado, tipo assim, não, eu não posso porque eu tenho isso, ou eu não vou porque eu... Não, isso aí, com certeza, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que serão edificadas através disso aí. Até quando também eu fui para o campo, né? Eu voltava, fiz mais algumas cirurgias, porque eu fiz por volta de umas 10 a 12 cirurgias. Porque é uma sequência, é um tratamento lento, que você vai fazendo. Tem que recuperar uma, ver como é que fica, para fazer outra. Exato. Então eu fiz várias cirurgias e vim preparando para ir para o campo e fazendo cirurgias. E indo no processo e acreditando. Você já falou de indo para o campo. Se você falou que você fez a primeira com 9 e teve que fazer várias outras, quando é que você foi para o campo, menina? Então, eu fui para o campo em 2002. 2002. Já são 22 anos. 21 anos. 21 Tem anos. 21 anos, né? Há 21 anos atrás. Então, eu estou 21 anos atrás. Eu ainda não tinha terminado o processo cirúrgico. Eu fui e depois eu voltei
depois de 4 anos, e fiz mais, acho que uma cirurgia, para concretizar ali o processo todo. Porque tem um período, né? Então a última você fez que ano, mais ou menos? Eu acho que foi 2010. Vamos dizer que é bem recente. 2010. Eu demorei um tempo, né? Por causa do campo. Aí E agora parou? Ou seja, o que você tinha que fazer nessa área tá feito? Eu acho que sim. Que bom. Né? Que bom. Mas aqui, me conta, você já deixou claro de todo esse cuidado que seus pais tiveram, ou que te demonstraram, que passaram isso para você, Sim. e você também já demonstrou que você já tinha esse coração para a missão. Mas quando é que concretizou? E como foi que concretizou isso? Como é que foi assim, eu tô indo? Ou seja, agora eu vou. Agora eu vou. Então, quando ele estava entre os 18 para 19 anos, eu ainda morava em Montes Claros. Então eu fiz seminário em Montes Claros. Uma cidade muito grande, Montes Claros. Isso. E eu quis dar continuidade ao curso teológico, porque dentro do meu coração já estava certo, eu já tinha convicção. Não tinha nenhuma margem de dúvida. Você não queria medicina, você não queria odonto, você não queria administração. Eu queria uma construção de uma carreira para a glória de Deus e para servir nos campos. Eu não flertei com nenhuma outra coisa. Não teve isso na minha vida. Eu sabia onde eu queria chegar, o que eu quero, onde eu vou. Já era tudo muito claro. Então, tudo que se colocou entre mim e a minha vocação, eu fui eliminando. Eliminando Foco. Tudo. Foco Legal. Totalmente assim, sabe? Então, tudo. Tinha a questão da falta de recursos e tudo, mas isso também não era um fator limitador. Corri atrás mesmo. Então, vim para Belo Horizonte e comecei fazendo um bacharel em Belo Horizonte, estudando e me preparando. E assim que eu terminei o curso em Belo Horizonte, eu fui para o campo missionário. Nessa sua jornada de preparação, Deus mandou gente para te ajudar? Sim, Você sente que você teve esse Meu apoio Deus. de pessoas? Meu Deus, assim, eu tenho uma colega, né, que nesse tempo, várias pessoas, se eu fosse enumerar, tiveram várias pessoas que vieram como canal de Deus para a minha vida. Mas eu tive uma colega, uma moça que eu conheci, que ela, assim, quando eu a conheci, ela disse, olha, eu vou te ajudar. E durante Isso lá em Montes Claros? Não, em Belo Horizonte. Belo Horizonte, você já estava aqui. E o tempo que eu tive no seminário e que eu me preparei, ela sempre esteve ali presente assim, abençoando mesmo, financeiramente. E eu tinha um sonho de fazer um seminário integral. O meu sonho era esse. Mas, claro, né, os meus pais eram pastores e tinha a questão financeira, que era muito difícil. Então, eu não consegui fazer um seminário integral, mas eu fiz o que deu para preparar para mim poder ir para o campo. Porque também você trabalhava, ou não? Isso. Você Algumas tinha vezes ali... eu tinha que trabalhar. Então, hoje, talvez você olhe assim e fale assim, por que você quer tanto investir em jovens? Por que esse projeto de treinar 100 jovens num seminário integral? O que eu desejei lá atrás, quando eu tinha 17 anos, era ir para um seminário integral e me preparar e servir melhor. Mas eu não pude fazer. Então eu tive, né? Tem custo, tem tudo. Custo e tudo. Então eu tive que algumas vezes trabalhar e algumas vezes contar com a fé mesmo. Eu vivi vários milagres assim nesse tempo de treinamento. Você pode contar um? Posso contar um. Tem uma assim, sabe, que é chave. Eu vim com uma colega chamada Osana de Montes Claros para Belo Horizonte para fazer um seminário. E sabe que ano, mais ou menos? No ano de 98. Ok. Então, a gente não tinha recursos e tinha que começar a pagar o ônibus para ir e voltar do seminário. Então, chegou um dia que a gente tinha 25 centavos. 25 centavos. E eu tinha uma bolsinha vermelha. E eu lembro de uma tarde. Não tinha como ir à noite para o seminário, porque não tinha dinheiro. E eu peguei aquela moedinha de 25 centavos, coloquei dentro da bolsinha, fechei a bolsinha, levantei a bolsinha para o céu e comecei a orar. E dizendo, Deus, Tu é Deus da multiplicação. O Senhor multiplicou pães. O Senhor multiplicou peixes. Senhor, aqueles peixes surgiram do nada. Comecei a visualizar o milagre dos pães e o milagre do peixe. E aí fui vendo assim, sabe, aquilo acontecendo assim, visualizando os pães
se multiplicando, os peixes se multiplicando, foi enchendo meu coração de alegria, foi enchendo o coração de alegria, foi transbordando. E de repente a minha mão, eu vi que ela estava crescendo, assim, que aquilo que estava na minha mão estava crescendo. Então eu só fui adorando, 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 adorando. E quando eu abaixei a mão, a bolsinha estava lotada de moedas de 25 centavos. Eita, Quando eu glória. abri, ela estava cheia de moedas. O mais interessante é que os meus pais vinham para a convenção. Uhum. A convenção de pastores que tinha em Belo Horizonte, né? Eles eram ligados aqui à convenção de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Então Sim. eles viriam para a convenção. Então faltava um mês para eles virem para a convenção. Então quando eles vinham, eles traziam um recurso também para me ajudar, né? Então eu abri a bolsinha e estava cheia de moedas de 25. Eu paguei a passagem para mim e para minha colega para a gente ir durante um mês. Durante um mês. E teve um dia que ela falou assim, eu queria tanto comer um pastel, tomar um suco. Eu falei assim, não tem problema, você pode tirar para você, mas eu não posso tirar para mim, porque eu não tenho fé para isso. Eu pedi para o transporte. Então eu só vou usar para o transporte. Desde mais jovem, assim, mesmo de criança, eu fui muito assim, daquelas pessoas assim, é para isso, é para isso, é para isso, é para aquilo. Então, disciplinado mesmo. Eu não tive coragem de tirar. E ela lanchou, então desse dinheiro a gente tirou pro lanche dela, 1 ou 2 vezes. E minha mãe chegou. Quando a minha mãe chegou, eu encontrei com a minha mãe no Tempo Central. E ela perguntou, tá tudo bem? Eu trouxe um cheque para você, só para descontar depois. E quando ela me entregou o cheque, eu fui contar o milagre para ela. Quando eu abri a bolsinha, tinha 25 centavos dentro da bolsinha. Só Olha, 25 centavos. Você pode até duvidar. Você pode até duvidar. Não duvida, não! Pode até duvidar. Mas o nosso Deus é Deus. Aleluia! O nosso Deus é Deus. Eu creio porque coisas maiores tem para nós. Verdade. Agora, eu não passei por uma experiência assim ainda. De um milagre tão físico. Né? Físico. Mas deve ser surpreendente. Eu não sei que reação que você teve quando você viu, mas deve ser uma vontade de pular, de gritar, glória a Deus. Que bom. Eu tenho certeza que olha, fica ligado, mais coisa vem aí. Mas aí, então, você contou esse milagre lá, vocês chegaram aqui para Belo Horizonte nessa dificuldade, pessoas te ajudaram? Claro. E aí? E aí eu fui preparando, né, para o campo, então eu já tinha o desejo de ir. Então eu fui conhecendo as pessoas na igreja, relacionando com as pessoas, os pastores foram me conhecendo e eu comecei a pregar em Belo Horizonte, falar nas igrejas. Naquela época, até uma curiosidade minha, claro que já havia missionárias mulheres, né, missionárias. Sim, sim. Você sentiu alguma dificuldade por ser mulher e ter esse desejo tão grande de ir? Ou não? Não, eu não senti essa dificuldade. Até que naquela época parece que Deus abriu um caminho assim. Eu comecei a ministrar muito nas igrejas. Eu não sou pregadora, né? Mas eu falo. Imagina. E aí né, eu Carol? fui falando. Imagina se ela não prega. Eu fui falando nas igrejas, falando assim. Eu fiquei muito envolvida ali. Os pastores, na época, o pastor Luiz Carlos, e que Deus já levou, saudosa memória, o pastor Anselmo, e todos os pastores ali, eu fui convivendo com eles. E, na verdade, o Senhor foi abrindo a porta. Foi lá que você conheceu o pastor Sérgio? Isso, na verdade, eu conheci o pastor Sérgio Eleutério na minha casa, em Montes Claros, né? Ele era amigo pessoal do meu pai. Então, antes de você vir para Belo Horizonte, você já conhecia o pastor Sérgio, já conhecia, ele era amigo pessoal do meu pai, já tinha ido várias vezes na minha casa, então eu conheci ele na minha casa. E nesse tempo, assim, eu já orava para ir para a África, mas teve um dia especial, assim, que era ali no momento de treinamento e preparação e conversa já com o departamento de missão em Belo Horizonte, tudo assim. Eu tive uma visão em que marcou muito a minha vida. Eu sonhei que tinha um sol e eu comecei a seguir o sol. Segui o sol, e o sol virou para o outro lado. Que eu sabia literalmente, o sol virou, chegou do outro lado. Então que eu estava seguindo o sol. E quando eu cheguei, que a terra chamava Terra do Sol,
Eu cheguei na Terra do Sol. E quando eu olhei para a Terra do Sol, que as pessoas eram mais morenas do que eu, com o cabelo um pouco parecido com o meu, mas todas de pequena estatura, e que elas viviam ali, naquela terra. E elas eram violentas, muito violentas. Elas queimavam as casas, elas faziam vários tipos de situações para se defender, assim, mas elas eram violentas. Então eu acordei e contei para o meu irmão. Ele falou assim: Zama, isso é Timor-Leste. Porque eu estou orando pelo Timor-Leste. E o Timor-Leste, o nome do Timor é Loroçai. Então é a terra que o sol sai. Então, no teto, né, na língua nativa, é Loroçai. Então é a terra que o sol sai. E aí ele falou assim: vou te mostrar as fotos das pessoas, né? Então a gente olhou e era justamente as pessoas que eu havia Parecidas sonhado. Parecida com a sua as visão. Pessoas da minha visão. Eu falei assim, gente... E a gente viu que eles estavam no meio da guerra de 99. Isso era no ano de 99, né? Então era tipo assim, na época do auge da guerra, e que eles eram violentos. Eles tentavam se defender, e usando katana, queimando as casas, e fazendo todo tipo de coisa. Então a gente, naquela hora, assim, Deus já estava direcionando Timor-Leste. E aí nós partimos para uma conversa. Que até então você tinha o desejo de ir para a África, mas você não sabia onde. Não sabia o país. Mas sabia que ia para a África, país, mas não continente qualquer país africano. do país, qualquer continente, qualquer país do continente africano, qualquer país ali, mas eu não tinha o país, eu não tinha direção. E aí teve a direção para a Ásia. E nesse intervalo aí eu tive um sonho, assim, porque Deus começou a falar de várias formas, assim, todos os sonhos, né? Eu tive na adolescência, assim, antes de sair de Montes Claros, não era adolescência, era pré-adolescência, entre 10 para 13 anos, eu estava indo para a escola. E, de repente, eu cheguei assim numa esquina, eu ouvi, meu nome é Elisama Gonçalves Brito. Eu ouvi uma voz, Elisama Gonçalves Brito. E quando eu ouvi isso, eu parei ali. Quem está me chamando? Eu estou no meio da rua, quem está me chamando aqui no meio da rua? E eu olhei para o céu, não sei por que eu olhei para o céu. Era uma voz humana, parecia uma voz humana, mas eu olhei para o céu. E quando eu olhei para o céu, eu coloquei a mochila no chão, ali, e falei assim: Senhor, eis-me aqui. Não sei por que eu fiz isso. E quando eu fiz isso, assim, eu ouvi Deus, audivelmente: eu estou te chamando para fazer a minha obra nas nações. Falei, pronto. Deus falou comigo. Deus falou. Peguei o caminho de volta para casa. Não fui para a escola. Peguei o caminho de volta para casa, radiante. Chorei lá uns 5 dias, sem parar. E estava toda radiante, porque havia uma confirmação daquilo que já estava. No seu coração, Deus confirmou. Era uma convicção. Ou seja, desde houve a infância. chamada. Desde a infância tinha uma convicção. Lá da redação, ela me acompanhava. Ou seja, era algo seu. Mas ainda Deus não tinha... Mas não tinha, assim... Aí, falava, assim, algumas vezes, usando as palavras... Vieram as palavras proféticas, Deus usando pessoas. Mas dentro de mim era uma convicção que... Eu acho que os meus pais, ouvindo, eles sabiam, assim... Isso é tanta convicção que a gente não pode falar nada. Sabe, assim, tipo, quando o pai e a mãe escutam e falam assim... não vai ter jeito. Essa daí vai ter que ir. Essa aqui não tem jeito, não. Não tem jeito. Tem que escutar isso aqui e pronto, né? Acreditar nisso aqui. Então, outros da sua família também tiveram isso mesmo? Meu irmão, né, do mesmo jeito. E Deus levou ele para o campo, e Deus, depois o Senhor recolheu ele no próprio campo, mas ele tinha um chamado assim também, bem forte, assim. Ardia já, desde criança, o desejo missionário. O desejo, assim. Claro, e aflorou muito mais na adolescência, na juventude, assim. Então, eu creio que Deus foi canalizando. E quando eu estava ali no Timor, eu sempre pensava isso, né? Pensava assim, porque o fuso horário é de 12 horas de diferença, né? Então foi exatamente o que o Senhor me mostrou. É como se, né, o tempo passasse 12 horas do lugar onde eu estava. O sol mudou de lado. Exato. É bem assim. Aqui, conta pra nós. O avião pousou, Timor-Leste, abriu a porta e você saiu. E aí? Como é que foi ver? Primeiro, assim, eu queria deixar como incentivo, como eu te disse, né? Que como eu não pude fazer
o seminário integral, Uhum. eu entendo que eu tenho uma dívida com essa geração, de ajudar Exatamente essa esse geração. propósito que você tem agora de proporcionar que Proporcionar, jovens possam fazer seminário integral, integrar. treinar jovens. Eu sempre penso isso. Aquilo que faltou um pouquinho para mim lá atrás, eu quero proporcionar isso. Mas não faltou não, tá? Foi só para te deixar esse desejo para que essa obra seja feita. Não então, faltou nada. E também eu sinto assim, além disso, tem a questão da minha responsabilidade. Eu acho que eu tenho que deixar uma contribuição para a terra, para que a obra do Senhor realize em uma proporção maior. Então, a minha contribuição, eu quero treinar jovens, acreditar nessa geração, entre 20 até os 26, 27, até os 30 anos. Jovens que ainda não têm aquele amor por dinheiro, que não definiram sua construção de vida ainda. Então, dá oportunidade para eles serem treinados e depois, né, que eles serem treinados, entender o chamado, andar com eles e mostrar mesmo o caminho, assim. Eles fazerem as decisões deles, né, as escolhas deles. É isso mesmo, né? Vou entregar de forma definitiva, de forma irreversível e fazer a obra do Senhor. É claro que eu tenho orado para o Senhor me mostrar os vocacionados, porque seria muito bom se eu não errasse, né? Se eu encontrasse os vocacionados. Mas nem sempre é possível, né? Porque tem improváveis nesse meio, né? Exato, É improvável. Nós temos que sempre lembrar que há Isso. improváveis aí. Então, talvez eu precise ter uma percepção assim para ajudar. Então, eu quero contribuir no reino do Senhor, trazendo essa contribuição aqui para a terra, né? Trabalhar no treinamento. Porque quando eu fui, assim, eu preparei e a primeira vez que eu andei de avião foi para ir para o campo. Eu entrei num avião em Belo Horizonte. Umas 12 horas de viagem, mais ou menos? 12 horas nada. Fiz uma conexão de Belo Horizonte para a África do Sul. Desci na África do Sul, já são umas 13 horas, né? Sozinha. A primeira vez que eu tinha andado de avião. Qual ano que foi? Foi 2002. 2002. Belo Horizonte, São Paulo, depois São Paulo, África do Sul. Desci na África do Sul. Teve que fazer uma conexão ali. Tive que fazer uma conexão ali. Ali Fui já pra tudo China, em inglês também? Tudo em inglês. Falava nenhuma palavra em inglês. Meu Deus. Desci na China. Na China, eu peguei um outro voo, que aí não pôde ir para a Indonésia, foi para a Tailândia. Fui para a Tailândia, da Tailândia... Mas isso já foi um desvio de rota, ou seja, isso não estava programado. Não estava programado. Meu Deus. Mas aí da Tailândia, eu fui para Indonésia, e Indonésia fui para Timor. Desci no Timor, com a cara e a coragem. Tinha alguém te esperando? Sim, tinha. Já uma tinha senhora. um contato? Um contato que a moça era da Jucum, a Anabel, e ela veio me receber e eu olhei para aquilo tudo, assim, com aquele monte de malas para começar, né? E aos pouquinhos, primeiro foi o aprendizado da língua, né? Que demorou um tempo. Lá também tem muito dialeto? Até hoje, o Timor-Leste tem a língua oficial portuguesa. Só que se você chegar lá e sem falar teto, você vai realizar quase nada. Porque você precisa saber o teto, que é o dialeto principal. Sim. Porque as pessoas só falam o dialeto, né? Então eu cheguei ali com a cara e a coragem e fui lá e pronto. Estou aqui para viver o que o Senhor tem, né? E muitas pessoas fazem a pergunta para mim assim: por que Ásia, África? E por que você pensa também, porque eu também penso na Europa, por que você também pensa na Europa? Porque, na verdade, desde a adolescência eu tive um sonho físico mesmo, um sonho, não um sonho mental, um sonho mesmo. Algumas vezes que eu dormi, eu sonhei que eu tinha tido 3 filhos, um filho asiático, um filho negro, né? E tinha tido uma criança africana, uma criança asiática, uma criança africana e uma criança loira dos olhos azuis. Então eu sempre pensei, Deus me entregou 3 continentes. Tem aí, dentro da Ásia tem algo para mim, que é para mim realizar. Dentro da África tem algo para mim realizar. E dentro da Europa tem algo para mim realizar.
Então isso me acompanhou, essa certeza sim. E das 3 vezes que eu tive as crianças, um ser celestial apareceu. E eu sempre diz a ele assim, eu não dou conta de 3. Pode levar um, por favor? Deixa-me com 2. E ele sempre fala disso, fala comigo. Não, você dá conta, você é preparada para isso. Então, Amém. se ele acha que eu sou preparada. Voltando aqui um pouquinho, pessoal, é muito bom, porque tem muitas pessoas que o coração arde para missão, mas não sabe como ajudar. Ou Como pensa, começar? eu não posso, eu não vou, eu não tenho isso. Mas você procura, olha, o nosso departamento de missão aqui no DEMIF, no Templo Arca, através do pastor Odilon, correto? Também através do pastor Josué Dias. Porque quando a missionária Elisama fala aqui desse projeto de trazer esses jovens para que eles tenham um treinamento integral que você não teve, isso tem um custo, irmão. Isso não é barato, né? Para você colocar ali uma pessoa dentro da sala de aula, 8 horas de aula por dia, alimentação, estadia. Nós temos 2 missionários aqui que daqui a pouco vão estar com a gente. Isso tem um custo. Então eu quero dizer a você, ajude a fazer a obra. Ela acha que ela teve um déficit e não conseguir fazer o integral. Então vamos resolver isso, né? Claro, quanto mais o obreiro for preparado, quanto mais você tiver uma preparação, você vai desenvolver melhor um trabalho, né? Sim, você tem uma meta de cuidar de 100 alunos dessa forma, jovens. Você já tem quantos? Hoje, nós temos, aqui hoje no Brasil estudando, eles são 6. Nós temos uma família com uma criança, a primeira vez que a gente tem uma criança africana, que também estuda, né, e tudo. Sim. E nós temos mais um jovem lá, e nós temos 6. No mês de novembro agora, nós vamos receber mais 4 asiáticos, que são 4 timorenses. Então, ao todo, com os 4 asiáticos, nós estamos completando 22. E ainda falta 78. Falta muita coisa. Muita coisa. Falta muita coisa. Mas para quem já recebeu o milagre dos 25 centavos, isso é fácil demais. Mas né? O projeto não é só esse, né? Assim, o projeto hoje, graças a Deus, ele é bem amplo mesmo, né? Pode falar um pouquinho dele? Posso falar, sim. Então, hoje a gente tem um projeto no Timor, que é o projeto que eu comecei, e eu continuo na coordenação do projeto. Eu ainda não passei o projeto no Timor. A ideia é que daqui a alguns anos eu passe o projeto para a mão dos nativos. Certo. Mas eu ainda não passei. Então a gente tem igreja que foi plantada no Timor. Nós temos uma casa lá. Essa casa lá, ela foi uma bênção de Deus para mim. Eu já vi umas fotos aqui da última vez que você veio. Acho que você trouxe algumas fotos lá dessa casa. Isso. A gente tem uma casa onde vários jovens já passaram. Já passaram por volta de uns 60 a 70 jovens ali. Então, os meninos que não tinham paizinho, nem mãezinha, não tinha nenhuma condição financeira para a sobrevivência. Então, essas crianças passavam ali, ficavam meses, anos. Tem meninos, né? Tem, por exemplo, 2 gêmeas que ainda estão na casa. Elas são órfãs e elas elas entraram na casa com 12 anos e agora elas completaram 22 anos. E elas já formaram, né? Uma fez enfermagem, a outra fez letras e elas hoje, uma trabalha no projeto. Então nós temos meninos que hoje são jornalistas, até do governo, que passaram na nossa casa. Legal. Nós temos o pastor, que é o pastor da igreja timorense, ele morou desde os 14 anos na nossa casa. E o rapaz, que é um dos obreiros que planta a igreja hoje, morou na casa quando tinha entre 13 a 14 anos. Então, os frutos da casa lá, hoje são os obreiros. Eles estão convertendo, aqueles que não converteram ainda estão voltando para Jesus. Tem alguns que estão na Coreia do Sul, outros estão em Portugal, outros estão na Austrália. Mas aí você vai ver que isso tudo vai criando uma proporção muito grande. Nós temos o projeto Crescer, que é um projeto que a criança vai para a escola de manhã ou à tarde e depois elas vêm para o projeto e aprendem a palavra de Deus. O projeto funciona quase todos os dias. Nós temos uma pré-escola e uma creche. E nessa pré-escola e creche já tem 15 anos que nós temos essa pré-escola e essa creche.
Então, centenas de crianças já passaram ali para a glória do Senhor, para louvor do nome dele. E nós temos isso aí no Timor-Leste, né? Então o projeto está crescendo. É claro que tem desafios, é claro que às vezes você pensa que é tudo muito lento, que você busca assim, meu Deus, isso aqui tem que crescer mais, mas isso é natural, né? Sim. E vai chegar o tempo que isso vai deslanchar mais, mas agora deslancha muito na mão do próprio nativo, com eles, né? Porque o projeto hoje está muito na mão deles. Hoje lá, brasileiros lá nesse projeto seu, tem Tem uma brasileira. uma brasileira? Uma brasileira, a Josete, ela é assistente social e ela trabalha na coordenação do projeto Crescer. Ela trabalha treinando os professores para cuidar das crianças, olhando o material, né, que as professoras vão ensinar, mas nesse sentido assim. Ela trabalha lá. Só temos uma brasileira. O restante, todos são nativos, todos são timorenses. É muito surpreendente para nós, que ainda somos jovens também, né? Perceber que tudo convergiu para que o seu propósito, ou seja, o desejo do seu coração, fosse cumprido, né? Então, assim, e ainda, claro que não se cumpriram tudo. Sim, sim. Ainda tem mais desafios aí para frente. Claro. Você pode falar ainda o que arde ainda no seu coração ainda que você Isso. precisa fazer. Isso. Então hoje, olhando para o projeto no Timor, olhando para o projeto em Moçambique, nós temos um projeto em Moçambique que é o projeto Crescer. Então nós temos hoje um alcance de mais ou menos 10 mil crianças. Nós já conseguimos... 10 mil. 10 mil. Meu Deus. Então nós já conseguimos estabelecer um espaço assim, mais ou menos assim, bom para 2 comunidades, mas ainda falta para 68. Então esse é meu objetivo. Eu quero construir muitos lugares onde as crianças possam ser acolhidas. Tipo uma escola? Alguma coisa Não é desse tipo. um orfanato. É um lugar onde a criança possa brincar, receber alimentação, sair da escola secular e vir para cá, para um lugar onde ela aprende a palavra de Deus, onde ela recebe um cuidado emocional, ela recebe um cuidado físico, ela brinca, ela diverte e ela é criada ali nos princípios da palavra do Senhor. Então, Mas moram lá, não? Voltam para casa? Não, voltam para casa com seus pais. Certo. Mas ela tem aquele espaço. Porque em Moçambique você vai ver centenas e milhares de crianças andando pelas ruas, sem fazer nada. Crianças sem nenhuma orientação. Então, esse projeto ele funciona já no Timor, mas eu quero também, e funciona já em Moçambique, mas nós queremos estabilizar esse projeto. Então, esse é o meu sonho. Construir os espaços, imagina, assim, mais ou menos 100 espaços, onde elas vão, onde elas aprendem a palavra. Esse projeto já funciona. Sim. Embaixo das árvores, nas ruas, debaixo de um telhadinho. Mas agora a gente quer que isso funcione mais organizado. Então, uma das metas é essa. Outra meta, assim, nós temos a escola teológica, nosso Centro Teológico Missionário Talmidim. Então, aonde? Em Moçambique. Hoje nós temos 350 alunos em 5 polos. Esses polos funcionam com esses meninos que vieram aqui, fizeram um seminário, vão para lá e a gente abriu os polos da escola e eles são os professores. São os professores e os coordenadores. Isso, mas é uma escola teológica. Sim. Então aí já são mais adultos ou adolescentes. Adultos, só obreiros. Ah, ok. Só obreiros. E hoje nós temos em Moçambique nossa primeira escola integral. Nós trouxemos 12 jovens, organizamos uma casa com quartos, camas e preparamos tudo ali. Eles moram lá e eles recebem a instrução da palavra do Senhor em um curso teológico de forma integral. É nosso primeiro projeto de forma integral. O que você está implantando aqui no Brasil já funciona lá de forma integral. O que eu quero que os alunos, né, o que eu quero que os moçambicanos experimentem aqui no Brasil, um casal que já fez o seminário aqui no Brasil está lá já fazendo com os moçambicanos. E a ideia é que daqui a uns 5 anos ou mais
uns 6, 7 anos, a gente tenha escolas integral em vários distritos ou até em outros países. Então, esse é um projeto. Então, nós temos também o projeto de evangelização e discipulado, onde não tem igreja. A região onde que a gente trabalha no norte de Moçambique, porque nós estamos em Inhambane, Quelimane, Nampula, Nacala, Tete. Então, onde a gente trabalha, no norte, Nampula, Nacala, é uma região de muçulmanos. Então, tem muitos lugares onde a igreja não foi plantada e a gente quer também isso, né? Quer evangelizar, discipular e abrir igrejas onde não tem nenhuma igreja. E queremos fortalecer. Nós temos a nossa escola que funciona quando eu vou. Nós já construímos um prédio onde tem a escola e vamos construir a nossa segunda escola, que é para alcance geral. Todo mundo que precisa fazer um curso teológico, lá tem nosso espaço, ele pode fazer o curso teológico lá. Nós vamos fazer uma formatura agora de mais ou menos entre março e fevereiro, ou fevereiro ou março, mais ou menos uns 300 alunos vão formar. Pastores de vários lugares que vêm assim de 100 quilômetros, 300, 400, 500 quilômetros de distância para ficar ali na escola, comer um arrozinho com um pedacinho de peixe desse tamanho, um arrozinho com uma colherzinha de feijão, e eles estão ali, dormem no chão, às vezes sem mosquiteiro, todos os pastores dormem ali no chão, mas eles estão ali para aprender, e eles querem isso. Há um desejo. Um desejo, há uma fome, assim, é uma união de propósito. Eu quero fazer, mas tem muita gente pronta para receber. Pois é, o pastor Carlinhos aqui no nosso outro podcast, ele disse isso lá da Nigéria, que ele ficou muito surpreso quando ele foi numa escola lá de missionários e ele meio que brincou assim, né? Quem quer ir? Todos. Não, manda eu, envia eu, tô pronto, assim. Todos com o desejo de ir para o campo. Ele contou assim, até da situação muito precária, né, que passa lá na Nigéria, esse tipo de coisa. A escola é pé no chão, muito pouco recurso, mas todos estudando e preparando para ir para o campo. É isso que você está falando aí. O pessoal estão todos numa situação mais difícil, mas todos com o desejo de fazer. Nós temos uma escola em Monapo que muitos dos alunos saem 3 horas da manhã para estar 9 horas no curso, a pé. Nossa. Caminha de 3 da 6 manhã horas. a 9 horas para estar participando do curso teológico em Monapo. Assim. Então, Deus tem feito coisas lindas, o projeto tem crescido. Nós também vamos inaugurar várias igrejas agora, esse ano, né? Agora eu estou indo em novembro. A gente tem várias igrejas que foram construídas para serem inauguradas. Deus tem feito muitas coisas, mas nós queremos estruturar o projeto. Então, esse é um dos meus sonhos, né? Eu percebo quando você fala, missionário, que além de fazer missão, ou seja, de levar a palavra de Deus, você tem um desafio administrativo muito grande, né? Exato. Porque organizar, igual você falou, organizar isso, colocar pessoas-chave para fazer isso requer muito trabalho, né? É organização. E canalizar os recursos, levantar os recursos, né? E buscar os recursos, e levar os recursos, e administrar isso tudo. Então, é tudo Eu tenho uma dúvida. Hoje, nós estamos em 2023, outubro de 2023. O que é mais difícil hoje para fazer a missão? É a falta do recurso financeiro ou a falta de recurso pessoal? O que você acha? Pois é, assim, nenhuma das duas coisas entraria hoje na minha grande dificuldade. Mesmo? Então conta pra gente aí. Para mim, o maior desafio de missão hoje é a questão do mundo espiritual. Eu acho que por mais que a gente ore, a igreja precisava orar mais. Todo mundo precisava assumir o encargo da oração e orar por quem está fazendo, e repreender as forças do diabo, e lutar no mundo espiritual, e todo mundo levantar mesmo com um compromisso espiritual. Eu acho que é disso que a gente tem falta, sabe, assim, de um envolvimento espiritual, porque se todo mundo começasse a orar,
Deus levantaria obreiros. Porque Jesus disse, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas a seara tem dono. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Então, a falta de pessoal preparado, ela é suprida com a resposta da oração da igreja. Então, está faltando esse engajamento na oração. Está faltando essa participação nos projetos de Deus através da oração. Então a igreja, ela tem que se voltar para amar muitas pessoas, amar as almas, se importar com as almas, dedicar um amor muito grande à obra missionária, porque aí ela vai se envolver em projetos de oração, em projetos de intercessão. E os recursos, eles viriam, você imagina se todos nós estivéssemos envolvidos em amar a obra do Senhor, em orar, automaticamente um ia tirar 100 dali e outro ia tirar um recurso dali. Seria voluntariamente. Seria um mover voluntário. Então parece que você está sempre enfrentando desafios, porque os desafios são espirituais. Então, se a igreja levantar em oração, imagina os grupos de jovens e adolescentes, escola bíblica dominical, se todos tiverem a mesma visão, orando, e todos estiverem participando, né, ativamente com orações, com súplicas, mesmo se você não vá, mas você está orando, e você tiver uma igreja orando, se movendo em oração, os movimentos de quem está na frente é como Moisés, né? O desempenho de Josué dependia das mãos de Moisés levantadas. É a percepção de Arão, que o Arão fala, não, o sucesso de Moisés, o sucesso de Josué ali depende aqui. Então vamos segurar as mãos dele aqui para que ele continue nessa posição de oração, para que haja desempenho lá. Então o desempenho de quem está em frente de trabalhos, seja no Oriente Médio, seja nos países perseguidos, seja em outros lugares, né, mais estáveis e lugares instáveis, depende muito, muito, muito de uma igreja fervorosa, abraçando em oração, cuidando em oração, lutando no mundo espiritual, combatendo. É o que Paulo vai dizer em Romanos 15 e 31. Combatei comigo em orações a Deus, para que eu me veja livre dos rebeldes que estão na Judéia. Este meu serviço que eu vou fazer, entregar uma oferta lá em Jerusalém, você esteja combatendo comigo em oração a Deus, para que ele seja aceito, para que os irmãos não interpretem mal uma oferta que eu vou entregar. Olha, você vê a visão, e que eu possa ir a Roma. Então, eu acho que é isso, o desafio é esse. Olha, e eu estou surpreso, porque eu pensava assim, ou é dinheiro, ou é gente, tá? Essa sua posição de quem está vivendo e está percebendo isso, e eu quero dizer para você que nos vê e que nos ouve, a oração ela é gratuita. Então, se você não tem o dinheiro, se você não é ou não se acha uma pessoa qualificada para fazer, orar todos nós podemos. E eu quero aqui me colocar como agora, a partir de hoje, um intercessor disso. Porque eu sou uma pessoa que eu penso, não, eu não nasci para isso. Missão não é comigo. Mas a hora eu posso. E você imagina se nós orarmos, se todos nós envolvermos em projetos de oração, uma geração que hoje quer fazer, mas não sabe como começar. Quer fazer, mas é assaltada. Está flertando com tantas coisas na terra. Esse povo vai levantar e vai fazer. Vai realizar. Mas eles precisam de uma força espiritual. Então vamos lá, vamos orar mesmo, interceder. Amém. Olha, nós já estamos aqui partindo para o nosso encerramento, mas antes eu preciso te perguntar. Eu também fui criado num lar cristão, meus pais quando nasci já eram, meu pai é pastor, né, já eram todos envolvidos com a igreja, mas na nossa caminhada aconteceu, eu acho que deve ter acontecido com você, eu queria saber se sim ou se não, e se você pode compartilhar com a gente. Aquele momento de Pedro, quando Pedro desceu do barco para caminhar sobre as águas, e aí ele vacilou na fé. Ele por um momento, alguma coisa desviou a atenção dele de Jesus ali, e ele achou que ia perecer.
acontecer isso com você? Então, talvez esse assunto seja o assunto que eu mais falo de tudo que eu falei aqui. Eu sempre tenho orado para que a gente possa ter uma carreira, construir uma carreira sem muitos altos e baixos. E talvez eu vou te desafiar. O momento mais difícil que eu tive no meu ministério foi quando Deus levou meu irmão. Mas eu não tive uma crise vocacional. Na hora que eu soube que Deus tinha levado meu irmão no campo missionário, eu ajoelhei ali mesmo. E eu disse, levantei as minhas mãos, porque o meu pai sempre dizia uma coisa: todas as vezes que eu tiver frio e que eu não tiver vontade de fazer, eu vou vir aqui na frente. Ele falava isso quase todos os cultos. E vou me entregar de novo. E vou falar: Senhor, estou recomeçando. Mas eu quero aquele fervor. Então me veio muito isso na cabeça ali, sozinha, no campo, perdendo meu irmão. Então eu ajoelhei e disse: Senhor, eu estou aqui. Você pode falar um pouquinho do seu irmão? O que aconteceu? Posso. Deus levou meu irmão. Ele trabalhava junto comigo e Deus levou meu irmão. Nós estávamos num país com guerra, com muitos desafios. E a gente estava voltando do Era no culto, Timor, não? no Timor-Leste. E a gente estava voltando do culto e nesse momento aí, os rebeldes nos pegaram e destruíram o nosso carro e tentaram arrancar as crianças de dentro do carro. E nesse momento ali, bem difícil, eles mataram meu irmão. Então, naquele momento ali, eu ajoelhei e eu disse: Senhor, quando o médico deu o resultado final, que não tinha mais jeito, que Deus já havia recolhido, então eu levantei as mãos para o céu e disse: Senhor, eu estou aqui, recomeçando. Está tudo certo, o Senhor nos chamou e Ele foi primeiro e daqui a pouco eu que vou, mas está tudo certo e eu vou continuar. Então, eu não tive, é claro, eu parei para descansar, eu parei para escutar Deus, eu parei para estar com a minha família uns 3 meses, mas eu não, em nenhum momento eu tive uma crise vocacional. Eu não tive uma crise que eu duvidasse desse chamado, que tivesse vontade de deixar. Então, esse foi o momento mais crítico, mais difícil da minha vida. Foi o momento de parar para pedir forças. Então, eu parei, assim, uns 3 meses em oração e jejum, pedindo força. Força, eu busquei a força do Senhor para continuar. Então, esse foi o momento mais difícil. E os outros momentos de malária, momentos de ficar internada devido à doença difícil, momentos de conflitos, de ver algumas coisas que estavam certas, de repente não, elas indo, assim, situações que acontecem numa carreira missionária, numa edificação de um projeto. Eu sempre mantive a fé. Então, eu posso hoje aqui dizer para você que é possível uma construção de uma carreira. Até hoje eu posso te falar isso, que eu não sei da manhã, né? Mas até aqui, que já são, assim, como ativa como missionária, uns 23 anos, né? Então, o que eu posso te dizer é que é possível manter essa linha linear, né? É possível, é possível. É possível. Mas é possível porque eu te dei o segredo lá atrás. Eu fui criada com o hábito da oração e da leitura bíblica. Esse hábito que você falou do seu pai, de sempre estar recomeçando, isso tipo assim, de não deixar, de não permitir o esmorecimento. Não é que você não tenha problemas. Você sempre vai ter problemas por causa do Evangelho, por causa de Cristo, né? Porque tem todo um mundo espiritual, mas eu posso dizer hoje, assim, olhando, que o maior embate que eu tive foi lá quando Deus levou o meu irmão, mas que não houve uma crise da vocação. Que eu não entrei em crise.
rapidinho. Mais uma aqui para a gente finalizar. Quando e como foi o momento Lázaro? Qual que é o momento Lázaro? Agora, Deus, eu preciso do Senhor aqui que o Senhor faça. Porque agora já não tem mais jeito. Então, o momento Lázaro, agora eu preciso do Senhor, foi também no Timor-Leste, em meio à guerra. Então, a gente passou uma situação bem difícil. Eu tinha trabalhado a noite toda no hospital, porque eles tinham envenenado uma comunidade e eu fui como voluntária para ajudar ali, né? As pessoas estavam morrendo e ajudar, fazer o que se podia fazer, pregar ali nos últimos momentos da vida das pessoas, porque todos estavam morrendo, porque uma facção havia usado uma planta para envenenar toda uma comunidade. Então, quando eu cheguei em casa, os rebeldes tinham tomado o espaço onde eu morava, então eu não podia ficar ali. E eu fui para a base, a Jocum tinha uma base próxima à minha casa e nós fomos para lá. E quando nós estávamos lá, a base também foi tomada. Então os rebeldes começaram a queimar as casas e a gente ficou no meio do fogo. E naquele momento era aquele momento assim, Senhor, nós vamos morrer todos aqui. Precisa de uma intervenção agora. Precisa de uma intervenção. E eu não lembro das orações, mas nós pegamos o violão e começamos a cantar. Castelo forte é nosso Deus, ampare e fortaleça. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nós fomos cantando, Castelo Forte, cantando. E os rebeldes foram entrando dentro do quintal da Jocum. E quando nós estávamos adorando ali, eles deixaram o fogo, deixaram os baldes de gasolina e correram e foram embora, desocuparam todo o bairro. E nós saímos ali para a glória do Senhor. Porque nós estávamos cercados, todos nós morreríamos. Nós éramos 7 missionários e uma criança, o Leonardo. E o Senhor nos tirou de lá, no ano de 2006. Outubro de 2006, o Senhor nos tirou de lá. Isso é viver por um propósito, né? Isso é viver acreditando para quem se trabalha. Isso é viver na dependência de Deus. Lisama, eu tenho que te agradecer muito por esse bate-papo. Para mim foi, com certeza edificou minha vida. Eu vou sair desse podcast assim, com uma nova visão. Pode ter certeza disso. E eu espero que você, que está nos vendo, nos ouvindo, pegue alguma coisa disso aqui. Leva para a sua vida. Aplica. Né? Talvez você não vai ser um missionário ou uma missionária, mas você já pode começar a fazer a diferença. Que seja orando, que seja contribuindo financeiramente, né? Que seja se doando. Às vezes a gente espera muito da nossa liderança ou da nossa instituição, igreja, e faz disso um escudo para não fazer, né? Mas a gente pode. Então, meu irmão, muito obrigado. Obrigado, Elisama. Agradecer aos nossos pastores de direção. Agradecer aqui, Carol. Obrigado aí na técnica hoje. Valeu demais. Que Deus possa abençoar vocês. Tá certo? Vou pedir, irmã, para fazer uma oração para a gente poder encerrar aqui. Bem, antes de encerrar, assim, posso deixar uma palavrinha? Pode, por favor. Então, eu queria deixar uma palavra para você. Você que está ouvindo, você que está tentando assimilar, entender tudo que a gente tentou passar aqui. É claro, né, que nós estamos falando de uma carreira de 20 e tantos anos. Então a gente talvez não consiga resumir muitas coisas. Mas eu queria deixar para você. Todos nós somos chamados para fazer a obra do Senhor. E nós somos os agentes de Deus aqui na terra. Deus, Ele quer nos usar como agentes de pregação do Evangelho. O Evangelho, ele precisa ser pregado. E nós somos os detentores dessa mensagem de transformação, dessa mensagem de cura. Embaixadores. Nós estamos aqui para isso. Então foi-nos entregue essa missão e nós temos que nos responsabilizar para levá-la. E uma das coisas que me tocou muito no campo missionário é que eu entendi que nós somos agentes para a cura. Quando eu cheguei no campo missionário, eu vi muitas pessoas doentes, enfermas, e eu pensava assim, Senhor, como eu posso ajudá-las?
levando sol para os hospitais, ou eu posso ser um agente de cura. E eu tive a oportunidade de viver N milagres, N. Eu vi o Senhor abrir os olhos dos cegos, eu vi o Senhor levantar pessoas que eram paralíticas, eu vi o Senhor curar N pessoas de N enfermidades, várias situações. Eu vi várias libertações que eu entendi que eu podia ser um agente de Deus para a cura daquelas pessoas. É aquele texto, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Deus quer usar essa geração. Essa geração precisa entender que Deus quer usar as mãos delas para fazer coisas maravilhosas, prodígios e maravilhas. E Deus pode nos usar como agentes de transformação das cidades. As cidades precisam ser transformadas. Países, nações. E Deus tem a mim e Deus tem a você. E que você se coloque diante do Senhor como um agente para a cura das famílias, como um agente para a cura das cidades, como um agente para a transformação de povos. Então só diga para o Senhor, eis-me aqui. É você mesmo que Deus quer usar. Vamos orar. Amém. Paizinho, eu louvo ao Senhor porque o Senhor tem um povo escolhido. O Senhor chamou esse povo. E esse povo é teu. E esse povo é para a tua glória, para o teu louvor. Então eu quero lhe pedir, Senhor, que de uma forma muito especial, o Senhor toque cada uma dessas pessoas que tem a oportunidade de estar ouvindo, Senhor, tudo que nós falamos aqui. Espírito Santo, que o Senhor venha trazer a elas um amor pela obra missionária e que elas possam se importar com aquilo que o Senhor importa, Deus. Espírito Santo, traz um fervor, que elas venham, Senhor, receber um fervor espiritual, para que elas possam se mover nos campos do Senhor. E também nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa trazer a todas essas pessoas o encargo do reino, que elas se sintam responsáveis pela evangelização da terra, Pai. Nós temos recebido muitos privilégios, que é a salvação, a libertação, a cura, a mudança de vida. Mas nós queremos assumir as responsabilidades do reino e levar essa palavra onde tem um necessitado, onde tem alguém que precisa conhecer o Senhor, seja aqui ou lá nas nações, em outras culturas, Senhor. Nós entregamos tudo nas suas mãos, adoramos o Senhor, louvamos e cremos num grande mover do Senhor, em um grande avivamento sobre a terra, que milhares de jovens se levantarão em todas as cidades, em todas as nações e realizarão a tua obra. Nós acreditamos na maior colheita que já se viu em toda a terra e nós estamos aqui para fazer parte de tudo isso. Nós oramos, nós adoramos e pedimos ao Senhor que abençoe esse rapaz, essa moça, esse irmão, essa irmã, essa família que está se colocando diante do Senhor para fazer a obra do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu demais, gente. Forte abraço. Até o próximo nosso podcast aqui na Arca Web Rádio. Valeu!